Prontinho. Então, bom dia, gente. Minha internet também eu não sei se está tão boa hoje, nessa chuva, mas vamos ver se dá certo, né? Qualquer coisa eu desligo depois a câmera se ficar ruim e fico só com áudio. Primeiro, pessoal, hoje eu quero dar uma passada nas respostas, no geral, assim, da prova, né? A prova foi bem curta, bem simples. Eu pensei em fazer vários tipos de prova, acabei fazendo só um mesmo, né? Vocês todas fizeram a mesma prova. Tenho certeza que não consultaram umas às outras. Enfim, foi o geral, com certeza, foi bem em cima do que a gente já tinha visto nas atividades de participação. Então, vou passar isso, passar essa correção da prova. Depois da aula, eu vou enviar para vocês os dois artigos que nós vamos ver das alunas que vão apresentar as primeiras, né? Acho que, se eu não me engano, a primeira é a Andrea e a segunda é a Érica. Então, elas já mandaram, eu já dei uma olhada. Eu vou enviar, porque a ideia é, a partir de agora, a gente ter apresentações curtas, né? Bem rápidas, assim, individuais, agora após essa primeira prova, né? Então a gente vai ver um momento bem rápido da aula, essa apresentação, e depois o tema da aula que está previsto, né? Está previsto no cronograma e na ementa. Então eu vou enviar para vocês ainda hoje, com as gravações, quando eu enviar essa gravação, eu envio esses dois artigos. O artigo que a Andrea vai apresentar e o artigo que a Érica vai apresentar. Então vamos lá. Deixa eu pegar a primeira prova aqui. Deixa eu ver. Colocar para dar uma passada nas perguntas aqui. Já apareceu aí para vocês. Tá bom. Então, pessoal, a prova estava o quê? Eram 4 perguntas, né? 4 perguntas e coloquei a pontuação aqui do lado. Então, vou passar aqui bem rápido. A primeira, que era assinalar as alternativas verdadeiras, né? Então, essa primeira pergunta, ela sintetizou ali várias análises que a gente viu, tanto do sistema de Wende, quanto viu também das técnicas desenvolvidas no sistema de detergentes. Então, foi mais para sumarizar isso tudo. Ó, eu não sei se aqui, eu acho que é melhor, deixa eu ver. Eu vou responder como se eu fosse. Isso, agora vai dar certo. Deixa eu projetar de novo. Senão fica cortando um pedacinho. Tá. Então, eram 10 itens, 10 alternativas para marcar. Primeira, o esquema de Wende foi desenvolvido em uma estação experimental da Alemanha e envolve as análises de matéria seca, matéria mineral ou cinzas, proteína bruta, extrato fibra bruta e extrativo não nitrogenado. Essa alternativa ela é verdadeira. Ela é verdadeira, né? São todas as análises que a gente viu. Extrativo não nitrogenado a gente também vê por meio dessa análise, né? Por diferença. A pré-secagem ou asa é realizada em estufa a 60 graus Celsius, né? E a asa em estufa a 105 graus Celsius. Verdadeira também. Então, a gente tinha visto, né? Tem uma variaçãozinha ali, 55 a 60, 100 a 105, mas tudo ok aqui. Para calcular o extrativo não nitrogenado, considera-se que ele é um resultado, né, de 100 menos percentual de proteína bruta, de fibra bruta, de extrato etéreo e de fibra e de matéria mineral, de cinzas. Correto, tá? Então, até na primeira. O esquema de Wende envolve a estimativa de matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, extrato etéreo, FDN, FDA, aflatoxinas e taninos. Ela é errada, né? Eu não vou justificar agora, mas aí vocês poderiam ter justificado. A gente nem falou nada de taninos até agora, aflatoxina. E FDN e FDA não fazem parte do esquema de Wende. O esquema de Wende foi desenvolvido antes disso.
Uma das maiores limitações do esquema de Wende é o método para determinar a proteína bruta. Essa daqui é falsa, né? Se fosse fibra bruta, estava ok. Eu critiquei bastante esse método quando a gente viu, mas proteína bruta, até hoje, a gente mantém lá, desde o começo, a gente mantém aquele Sheldon, Kildall, Sheldon, né? Até hoje a gente utiliza na determinação, né, do nitrogênio total, quantificação do nitrogênio total e, posteriormente, da proteína bruta. A FDA é composta principalmente por hemicelulose e lignina. Não, hemicelulose e celulose. Falsa. Falsa. Quem é que está faltando? Está faltando a lignina, né? E a hemicelulose não está também na FDA, ela está na FDN. Então, falsa. O conteúdo celular do alimento, ou parte solúvel em detergente neutro, é composto por proteína, cutina, lignina. Falsa também, né? Falsa. Ela tem ali, né? A gente lembra que tem a pectina que está presente na parede celular e ela acaba sendo solúvel no detergente neutro e é quantificada junto. Mas lignina não. Lignina, ela não está aqui no conteúdo. Então é falsa também. A FDN é composta por hemicelulose, celulose e lignina, verdadeira, né? Verdadeira, hemicelulose, celulose e lignina. A hemicelulose pode ser estimada através da diferença entre a FDN e a FDA, verdadeira, isso aqui estava numa das atividades de participação, a gente viu, né? Não é estimada, não é assim a coisa perfeita, fica um pouco superestimada, mas é uma maneira de se calcular sim. A pectina é um composto encontrado na parede celular das células vegetais. Quanto maior a sua quantidade, menor a digestibilidade do alimento. Falsa também. Essa afirmativa seria verdadeira se a gente estivesse falando da lignina. Né? A lignina, ela é encontrada na parede celular, quanto maior, menor a digestibilidade. Mas, inclusive, é o que dá todo aquele apoio para que a polpa cítrica seja tão utilizada aí, uma fonte de energia tão interessante hoje em dia nos confinamentos bovinos de corte de outros lugares do país, né? Então, ok. Eu vou olhar depois também com calma o gabarito lá, mas eram essas 4 e justificaria aqui o porquê de cada uma das 4. Alguma dúvida, meninas? Vocês, tudo ok? Vocês escrevem aí pelo chat, ou então me, me interrompam. Podem falar se ficou algo confuso. Eu posso também ter me enganado em alguma palavra, alguma coisa. Tudo ok? Certinho? Então, ok. Aí, pessoal, eu não vou resolver, não vou calcular aqui a questão. A gente pode fazer assim rapidão só para dar uma olhada. Mas essas duas, qual era o objetivo, né? A gente viu um pouquinho dos cálculos durante as aulas, um pouco, não foi demais, mas vocês chegaram a fazer nas atividades de participação os cálculos, né? Pelo menos matéria seca, de extrato etéreo, eu lembro também de FDN. Então, aqui o objetivo dessas duas era que vocês entendessem a lógica, né? Mas com o resultado final. Qual a ideia do resultado final? Então, eu vou olhar ainda a resposta de vocês para ver. Vou ver se eu consigo. Não vou colocar aqui meu nome, não. Tá. Então, eu não vou. Aqui vamos olhar pelo menos a ideia do primeiro. Vamos olhar do primeiro deles. Desse segundo aqui vai ser a mesma lógica. Então, o que eu perguntei, né? Após a análise de um determinado alimento em laboratório de nutrição animal, foram obtidos os resultados apresentados na tabela abaixo. Avalie esses resultados e responda a que classe pertence esse alimento. Letra B. Deste alimento avaliado, né? Calcule deste alimento avaliado os teores de matéria orgânica, hemicelulose, extrativo não nitrogenado e carboidratos não fibrosos. Tá? Eu vi aqui, eu acho que a Esté colocou, né? Carboidratos não fibrosos.
fica tranquilo, a gente explica melhor. Primeiramente, né, vamos avaliar. Antes de pensar no cálculo, que não é bem um cálculo, a gente não vai fazer, é tudo aqui mais simples do que calcular, como a gente calculou assim, com os dados obtidos na análise. Mas olhando aqui, primeiro a letra A, a gente não precisa fazer esse cálculo, precisa apenas precisa lembrar as definições de classificação de alimentos, que a gente viu no começo na primeira, segunda aula. Então, qual classe pertence esse alimento? O que tem aqui para auxiliar nessa definição é o teor de FDN. O teor de FDN ele pode nos auxiliar bastante. Então, olha, ou de fibra bruta. De fibra bruta tem 6% da matéria seca, é um teor bem baixo. E da FDN, né, aqui eu coloquei a FDN-CP, que é aquela que é a mais interessante para a gente usar, porque ela é corrigida para cinzas e proteína, coloquei 13% da matéria seca. Então, percebam que aqui é um alimento que tem baixa fibra, tanto fibra bruta quanto o FDN. Lembrem-se, quando a gente viu que se um alimento ele tem ali menos de 18% de fibra bruta, né? É um alimento, se ele tem menos de 18, é um alimento concentrado. Mais de 18 já vai ser um alimento volumoso. E desse concentrado, com base naquele percentual de proteína bruta, a gente classifica como proteico ou como energético. Então, ó, esse daqui é um alimento concentrado, tá? Já o de baixo, ó, 36% de fibra bruta, 60% de FDN. O de baixo, eu vou colocar pelo menos essa parte, ser um alimento volumoso. Então, eu vou olhar certinho como que vocês colocaram, qual ideia tiver. Aí, para calcular os teores de matéria orgânica, hemicelulose, extrativo não nitrogenado, carboidrato não fibroso, todas as informações, elas estão fornecidas aqui. Então, primeiro, para calcular matéria orgânica, a gente não calculou matéria orgânica, mas a gente viu várias vezes que a matéria orgânica, ela vem, né? Ela é calculada por diferença com a análise de cinzas. Então, se um alimento ele tem 5,5% de cinzas, quanto que ele tem de matéria orgânica? Matéria orgânica é tudo que a gente viu daqueles compostos orgânicos, né? Tudo que a gente viu de proteína bruta, de fibra bruta, tal. Então, a matéria orgânica seria 100 menos 5,5. 100 menos 5,5. Então, matéria orgânica, esse alimento tem 94,5% de matéria orgânica. A hemicelulose. Deixa eu pôr aqui, né? Hemicelulose. Nós vimos lá naquela primeira questão que a hemicelulose ela é calculada por diferença entre a FDN e a FDA. Então, se nós temos 13% da matéria seca, 13 de FDN e 9 de FDA, a hemicelulose aqui, ela representa 4%. Então, significa ali que esses 9 da FDA, eles são celulose, 4% são de hemicelulose. Tá. Vamos ver o extrativo não nitrogenado. Desses primeiros, alguma dúvida? Desses de matéria orgânica de hemicelulose? Tá tranquilo. Eu realmente não dei uma olhada nas respostas para ver se está tudo certinho. Mas lembrem, eu não forneci matéria seca, mas se eu tivesse fornecido assim, o alimento na matéria natural tem 50%, 60% de matéria seca. Também eu podia pedir a água, porque por diferença você sabe, a água e matéria seca constituem a matéria natural, constituem o alimento. Então, o extrativo não nitrogenado, pessoal, ó, poderia recorrer aqui, né, do extrativo não nitrogenado. Aí daqui a pouco a gente vai ver ali. Ó, extrativo não nitrogenado é 100 menos percentual de proteína bruta
percentual de fibra bruta, percentual de estratério e percentual de matéria mineral. Matéria mineral e cinzas, né? Em vários momentos eu sei, são a mesma coisa, a gente refere à mesma coisa. Quem está faltando? Está faltando a proteína bruta. Mas a proteína bruta, ela é quem? Ela é o nitrogênio vezes 6,25. Mas é esse o cálculo que eu queria que vocês tivessem, que tivessem atentado, né? Então, ó, 7,7 vezes 6,25, vou pôr aqui a 48, né? 48,1 é o percentual de proteína bruta. O percentual de fibra bruta é 6. O percentual de estratério é 1,9. E o percentual de matéria mineral, que é de cinzas, é 5,5. Então, o extrativo não nitrogenado vai ser igual, tá, a 100 menos o percentual de proteína bruta. Deixa eu pôr então, que é 48,1, menos o de fibra bruta, menos o percentual de estratério e menos, né, ou menos o somatório disso tudo. O percentual de cinzas. Então, o que nós temos como extrativo não nitrogenado, né, que a gente até comentou em outro momento, essa é a expressão que vocês mais vão ver, mas também o pessoal comenta muito de matéria orgânica residual, que seria mais adequado, 38,5% de extrativo não nitrogenado nesse primeiro exemplo. Então, só para confirmar, vou fazer aqui, ó, 38,5 mais 48,1 mais 6 mais 1,9 mais 5,5. Encontrei o 100%. Vamos lá. Aí, qual é a diferença para o carboidrato não fibroso? Me fala se o extrativo não nitrogenado ficou alguma dúvida. O do carboidrato não fibroso, nesse caso, a gente vai, em vez de utilizar fibra bruta, a gente vai utilizar FDN corrigida para cinzas e proteína. Em algum momento daquela aula, eu comentei isso da FDN, que é desse ajuste, né? É essa mesminha equação, só que em vez de ser fibra bruta, ó, não vou selecionar aqui errado. Aqui, está selecionado mesmo, considera-se tal, está selecionado. Então, em vez de ser fibra bruta, é a FDN corrigida para cinzas e proteína. Então, eu tinha que deixar alguma coisinha aí para dar dor de cabeça para vocês, aí fui e deixei isso da proteína bruta, mas era só atentar para esse detalhe. Então, aqui eu vou colocar 48,1 mais 6 mais o percentual de estratério mais aí aqui a FDN então não é 6 não, quem é 6? Aqui é 5,5. Deixa eu pôr aqui certinho, na mesma ordem. Vou pôr aqui 6, 5,5, que é o percentual de cinzas. E aqui, em vez de ser 6, em vez de ser fibra bruta, vai ser 13, que é fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína. Então, esse é o cálculo para carboidratos não fibrosos. Deixa eu pôr. Agora vai. Então, vai ser 48, eu posso somar tudo, né? Eu vou fazer 100 menos cada um. 48,1 mais 13 mais 1,9 mais 5,5. Então, vai ser 31,5 o percentual de carboidratos não fibrosos. Deixa eu só conferir, né? Nunca 31,5 para ver se fecha em 100%. Mais 48,1 mais 13 mais 1,9 mais 5, exatamente, tá?
Então, dá uma diferencinha ali, né? Dá uma diferencinha, porque são técnicas diferentes, as técnicas para estimar ali a porção fibrosa. Então, era exatamente isso. Para essa questão, os dados que eu coloquei aqui, inclusive, depois eu fiquei pensando, não sei se eu fui tão clara, eu vou considerar se vocês tiverem colocado alimento concentrado. Mas vocês podem dizer aqui se é um concentrado energético e proteico. Então, como eu não fiquei muito satisfeita com a maneira do texto, mas aqui vocês poderiam entender que é um concentrado energético ou proteico. Tem 48% de proteína bruta. Esses dados que eu peguei são os dados do farelo de soja. Então, eu vou considerar tanto se colocar alimento concentrado, quanto se colocar alimento concentrado proteico, que era o ideal, mas eu coloco para mim a culpa se não tiver colocado. Então, obrigada. Exatamente. Quando eu formulei, o que eu esperava encontrar era concentrado proteico, mas depois eu vi que não estava tão assim, então concentrado está ok. Concentrado esse primeiro exemplo e volumoso esse segundo. Então é isso, meninas. O segundo eu vou conferir certinho. Não sei se vocês têm aí. Vocês querem que calcule logo o segundo também? É bom, né? Rapidão. Matéria orgânica vai ser quanto? Vai ser 97%. Pronto. Que aí vai que eu fique devendo aí a prova, né? Melhor que eu já entrego logo. Então, matéria orgânica vai ser 97%, porque são 3% de cinzas, tá? Hemicelulose vai ser a FDN menos a FDA. Então, vai ser 20%. Tem os 60% de FDN e corrigida ali 40%. Então, a hemicelulose é 20%. Tá. Eu não estou perguntando, mas vou colocar aqui a proteína bruta. Proteína bruta é 1 vezes 6,25. A proteína bruta, nesse caso, vai ser 6,25%. Porque é o cálculo que a gente viu lá na proteína, né? A gente tinha multiplicando por 6,25 o nitrogênio. Então, o extrativo não nitrogenado vai ser igual a 100 menos o percentual de proteína bruta, nesse caso 6,25. Deixa eu pôr do jeitinho que vou colocar entre parênteses somatório, tá? Menos, no caso aqui, a fibra bruta, 36. As cinzas, 3. E o extrato etéreo, que é 2,5. Então, ele é calculado como 100 menos tudo isso que representam essas frações. Proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta e cinzas. Então, 100 menos 6,25, 36, 3, 2,5. Então, o extrativo não nitrogenado, nesse caso, é 52,25. Deixa eu somar de novo. Deixa eu somar aqui para ver se ficou certinho. Então, vai ser 52,25, 2,25, 36, 3, 2,5. 100, tá? Então, é esse daqui o percentual de extrativo não nitrogenado. Qual a diferença para o carboidrato não fibroso? No carboidrato não fibroso, a gente vai considerar FDN corrigida para cinzas e proteína. Então, em vez de 36, a gente vai considerar 60. Tá vendo? Dá valores bem distintos. O extrativo não nitrogenado e o carboidrato não fibroso. Então, 60, aí 3 das cinzas e o 2,25 do extrato etéreo. Então, para o carboidrato não fibroso, agora vai.
T4, isso. Carboidrato não fibroso vai ser 100 menos 6,25, 60, 3 e 2,5. Eu vou conferir aqui, mas pelas contas aqui, o carboidrato não fibroso dá 28,25. Deixa eu conferir. 28,25. Conferir mais o 2,5, mais 3, mais 60, mais 6,25, dá 100. Então, é isso. É isso, pessoal. Esse segundo exemplo, eu trouxe os dados de uma cultivar de braquiarão. Foi de alguma planta forrageira, não lembro se foi. Foi alguma braquiária. Então, eu trouxe aqui de um volumoso, tá bom? Mas aí seria isso. Alguma dúvida? Vou deixar aqui registrada a minha resposta também. Ficou tranquilo? Ficou claro? Tranquilo? Então, vamos para a aula. A aula é breve, mas a gente já introduz um assunto muito importante que eu fico assim me controlando para não falar nas aulas anteriores, porque tudo aqui é um processo, é uma etapa. Então, a gente indiretamente vai falando de aproveitamento dos alimentos, mas ainda não era a hora de falar é agora. Então, a gente calculou aquilo ali tudo na prova, a gente fechou uma etapa importante da disciplina, que é conhecer a composição química, né? Fazer essa parte da bromatologia, de conhecer a composição química, principalmente daqueles alimentos. A gente consegue selecionar. Pegou um alimento e consegue dizer isso é proteína bruta, isso aqui é carboidrato não fibroso, isso é FDN e tal. A gente consegue fracionar. Mas a gente nunca vai conseguir dizer o que efetivamente o animal aproveita sem estudar o animal. Pelo menos simular muito bem o que acontece naquele organismo do animal. Então, por isso que eu trouxe, pessoal, esse tema dos ensaios de digestibilidade. Vai ser bem tranquila a aula e bem rápida, eu acho bem interessante esse tema. Então, se a internet permitir, vocês fiquem por aí, qualquer dúvida, vão me interrompendo. Esse tema da digestibilidade é estudado aí nas mais diversas espécies e vem justamente para fechar, para entender, depois de conhecer um pouco sobre a composição química desses alimentos, entender o que realmente se aproveita. Então, ali, por exemplo, por mais que a gente tenha discutido, poxa, tal, proteína bruta, discutiu, a gente tem consciência que ali não é apenas aminoácidos, que não é a proteína verdadeira em si, que existe nitrogênio não proteico. Por mais que a gente faça aquele monte de análise, a gente não avaliou diretamente no organismo do animal como que é aproveitado. Mesma coisa com a FDN. A FDN, por mais que a gente fale ali, olha, a FDN, ela é um pouco mais aproveitada que a FDA, porque a FDA é só celulose e lignina, né? Mas o corpo, a digestão, todas as transformações que ocorrem no trato gastrointestinal do animal, não garantem que vai ser aproveitada ali 100%. Nem mesmo de uma proteína, nem mesmo de um extrato etéreo, que é muito bem aproveitado, né? Uma gordura bruta, não é assim 100%. Nosso corpo, o corpo dos animais, não é uma máquina tão perfeita assim, que aproveite 100% do que é ingerido. Então, nem tudo que nós analisamos é ingerido. Mais uma vez, até por isso que é bom a gente estudar aquilo ali bruto, né? Bruta. Então, quando a gente ainda vai ver a parte de energia em si. A gente falou de energia quando falou de carboidratos, quando falou de lipídios, mas quando a gente ingere uma coisa, dependendo, por mais que tenha um alto valor energético, o nosso organismo pode simplesmente excretar e não aproveitar aquela energia, né? Que é bem interessante quando a gente não quer ganhar peso, mas quando quer, a intenção é que aquela energia que seja fornecida seja realmente metabolizada, seja utilizada pelo corpo, pelo sistema digestivo, né? Então, digestão, vocês chegaram a ver pelo menos a parte de
fisiologia da digestão com a professora Caroline. Então, vocês chegaram a ver o que ocorre pegando como exemplo o organismo de um animal não ruminante, de um suíno, ou nosso, por exemplo, as transformações que ocorrem no estômago, as transformações que ocorrem ali no duodeno, né, nas porções do intestino delgado. O que ocorre, né? Tem uma atuação ali muito, muito importante de enzimas. No nosso caso aqui, como a gente fala do suco gástrico, quando chega no estômago já tem uma ação importante. E que o objetivo, sempre a gente fala ali que ocorre uma quebra. Então, tudo que nós estudamos pensando em polímeros, na proteína a gente pensou o quê? Um polímero de aminoácidos. Nos carboidratos nós pensamos como um polissacarídeo, como o amido é formado por monossacarídeos. Então a gente trabalha com moléculas grandes, com macromoléculas, e a digestão vem para quebrar essas macromoléculas em monômeros, em pequenas moléculas, capazes de serem absorvidas no intestino. Então, ocorre ali uma quebra, ocorre uma transformação para deixar no nível menor até que o nosso organismo consiga aproveitar. Então, esse é o conceito e vai ocorrer de diferentes maneiras, mas visando o mesmo objetivo, que é tornar aquelas porções aproveitáveis nas diferentes espécies. Aí é onde a gente começa a falar e fala tanto de digestibilidade, né? Tem um bi a mais, digestibilidade, que é um indicador dessa proporção do que é digerido, do que é aproveitado. Então, quando a gente estava falando de fibra, eu falei, fibra já é um indicador aí de digestibilidade mais difícil pelo organismo. Para nós não ruminantes, nós seres humanos, suínos, a fibra ali nós não aproveitamos nem celulose, nem hemicelulose, nem lignina. Para o ruminante, ainda assim consegue aproveitar uma porção desses carboidratos, mas não consegue a lignina, que não é nem carboidrato, mas está lá na fibra, né? E então a gente falou muito de digestibilidade quando falou de lignina, dizendo que quanto maior a lignina, menor a digestibilidade. Aí, pessoal, é por isso que a gente acaba vendo um pouco, porque após entender um pouquinho da parte química, entender um pouquinho dessa avaliação biológica, faz com que a gente tenha uma real noção do valor nutritivo dos alimentos. Então, um alimento a gente não consegue entender se realmente é ou não interessante, sem saber como que o organismo vai responder diante dele. Aí, até no nosso cronograma, estava a aula de valor nutritivo hoje e eu inverti. Para depois de falar de digestibilidade, a gente falar um pouco mais sobre esse conceito que é mais amplo, de valor nutritivo. Também é importante de falar de digestibilidade agora, porque as apresentações vão iniciar e, pelo que eu vi, não sei, eu acho que já vai ter artigo aí falando de digestibilidade, então é bacana a gente pensar mais sobre isso, né? Já ter uma pinceladinha sobre esse assunto. Os 3 principais métodos que nós utilizamos para estimar a digestibilidade são in vivo, in situ e in vitro. Costumo até escrever esses nomes aqui em itálico, né? É meio latim, chama in vivo, in situ e in vitro. São as 3 maneiras que a gente costuma calcular a digestibilidade, seja de um alimento individualmente, seja de uma ração completa, nós avaliamos assim. Em vivo é o que nós temos mais clareza, o entendimento, o significado do in vivo é o mais fácil de captar, porque é avaliado assim, real, no animal, como ocorre naturalmente. Então, nesse caso, digestibilidade in vivo, que a gente vai ver depois individualmente cada um desses métodos, considera o consumo de matéria seca ou de um nutriente. Às vezes a gente avalia a digestibilidade da ração completa, a digestibilidade daquele alimento, da matéria seca, e às vezes a gente quer saber, assim, digestibilidade da proteína bruta, digestibilidade da FDN, do extrato etérico. Então, nós avaliamos o consumo, seja da matéria seca ou de determinado nutriente que está na matéria seca, e a excreção nas fezes.
Então, os métodos de avaliar a digestibilidade em vivo, eles trazem uma ideia do que é aproveitado quando o alimento passa por todas as porções do trato gastrointestinal, do TGI. Então, o in vivo a gente tem essa noção do que ocorre na digestibilidade total, né, do trato gastrointestinal total. O método in situ, esse in situ já é in situ em um local específico. É uma avaliação do que avalia o que é digerido, tá? Avalia o que é digerido em determinada porção. Não no trato gastrointestinal inteiro, mas em determinada porção. Então, é muito comum a gente avaliar apenas tudo o que ocorreu ali de digestibilidade no rumen do animal. Em outras espécies, ou mesmo no ruminante, ou em outros trabalhos, avalia apenas a digestibilidade ali, tudo que ocorreu no intestino, no duodeno. Então, avalia porções. Essa daí é uma grande diferença. Então, in situ, Esther, não seria é uma avaliação mais detalhada, sim. Mas daqui a pouco, quando eu mostrar a foto e explicar melhor, vai ficar mais claro. Mas o principal é que é uma avaliação da digestibilidade que ocorre parcialmente em porções do trato. Então, a gente avalia, por exemplo, o que ocorreu apenas no rumen, ou o que ocorreu apenas no intestino. Então, é mais detalhado, sim, permite me aferir muita coisa. No caso do rumen, aí eu vou explicar bem certinho, o que nós fazemos muito de incluir umas metodologias utilizando sacos de nylon colocados diretamente no rumen do animal. Então, lembra quando eu falei, não sei se essa minha comparação vai ajudar ou vai confundir mais vocês, mas lembra de quando eu falei da técnica da FDN, que a gente utiliza uns saquinhos de TNT ou uns saquinhos da Ancon do equipamento, e fica ali interagindo na solução de FDN, o que sai é solúvel, o que fica é a FDN mesmo, é o que representa a parede celular que não solubiliza. Nós fazemos essa técnica in situ colocando saquinhos de nylon, é outro material, no rumen do animal, e com aquela mesma noção de que com aquela interação ali, com os micro-organismos do rumen, com todas as condições de temperatura, de pH, o que é solubilizado, o que sai do saquinho, é o que representa aproveitamento pelo organismo. E o que fica é o que não seria aproveitado pelo organismo naquela porção. Então, in situ é uma avaliação local, em determinadas frações. Aí, vendo as fotos, ele vai ajudar mais. In vitro já é algo bem simulado, em que a gente faz em laboratório e simula as condições em ambiente artificial, as condições do organismo. Então, in vitro, a gente faz em diferentes equipamentos, mas a gente não trabalha diretamente com o animal, mas simula, seja com a adição de enzimas artificiais, mas a gente simula condições da digestão para realmente dizer assim, olha, isso aqui é o que ocorreria no organismo vivo, o que ocorreria em vivo. Então, ocorre ali uma simulação, tanto que ela passa por críticas, porque muitas vezes ela é criticada assim, olha, será que no organismo funcionaria assim mesmo? Mas ela dá uma ideia interessante do que acontece sem precisar trabalhar com o animal diretamente. Cada técnica dessa vai ter vantagens e desvantagens, como a gente vai ver com mais detalhes. Mas percebam que uma dessa daqui, a gente já vê que é uma técnica que não vai precisar utilizar o animal, vocês vão ver que dependendo da situação, o animal tem que passar por uma cirurgia. Por outro lado, a in vivo é a melhor quando a gente pensa em acurácia, quando a gente pensa em representar o real valor do que ocorre no organismo, do que porque a gente está medindo diretamente o que ocorre, o que é realmente aproveitado. Deixa eu ir passando, porque com as fotos eu sei que vai ficar bem mais fácil para vocês pegarem. Vamos falar primeiro da digestibilidade in vivo. O princípio, gente, é relacionar a diferença entre o que é ingerido e o que é excretado, né? Quando a gente fala de digestibilidade, a gente mede a
excreção fecal e urinária. Em algumas espécies a gente nem consegue diferenciar, né? Nas aves, por exemplo, a gente não consegue separar, acaba excretando junto ali fezes e urina. Mas o conceito em si, nós calculamos utilizando o que é excretado nas fezes, quando a gente fala de digestível. Quando a gente vai falando de outros conceitos, do conceito de metabolizável, aí a gente já avalia o que ocorre de excreção na urina. Mas aqui foca no que é excretado via fecal, via as fezes. Então, quando a gente avalia a digestibilidade em vivo, é uma técnica mais precisa, porque nós estamos avaliando o animal diretamente. Um cuidado que tem que se ter é que, às vezes, ali ocorrem perdas que são endógenas do organismo e que a gente quantifica dizendo como se fosse do alimento. Então, por via das dúvidas, é melhor a gente se acostumar a entender que ali é uma digestibilidade aparente, porque existem perdas endógenas. Então, existem alguns erros ali nas técnicas de perdas que ocorrem da própria descamação do trato do animal e que a gente não deve quantificar como alimento, mas enfim, a gente costuma, para amenizar isso, a gente costuma falar em digestibilidade aparente. Por trabalhar diretamente com o animal, é bem mais trabalhoso, mais oneroso, né? Custa mais. E também, por causa desse trabalho, a gente acaba tendo uma avaliação ali que dura mais tempo, não consegue avaliar um grande número de alimentos ao mesmo tempo. Até mesmo alimentos individuais fica difícil avaliar, né? Fica difícil. A gente, quando avalia o que um animal consome, normalmente ali a gente está concluindo uma ração com vários ingredientes. Então, a gente não consegue avaliar os alimentos individualmente. Então, essas são algumas dessas características. O que a gente costuma medir? Imagine, pensando no animal, ou, enfim, até entendendo como medir o que o animal realmente consumiu. A gente não consegue medir o que a gente consome tão fácil. O que é que a gente consegue? O que é oferecido. Então, quando você fornece uma ração para o animal, você sabe o que você ofereceu. E você consegue medir o que sobrou. Então, o consumo, a gente faz uma estimativa ali sobre o que ofereceu e o que sobrou. Então, a gente não sabe exatamente o que ele ingeriu, né? O que foi mesmo para sofrer todos os processos metabólicos, mas a gente sabe o que ofereceu e o que sobrou. Então, é bom, né, nessas avaliações a gente sempre ter essa estimativa do que sobrou, porque os animais, algumas espécies, tendem a selecionar bastante. Então, eu que trabalhei sempre com caprinos e ovinos, são espécies bem espertas para isso. Você fornece lá uma ração toda balanceadinha, com tal, feno, farelo de soja, tal, ele vai lá, ó, o caprino tem os lábios mais móveis, vão lá, tá, escolhem só o que querem, só o que é mais palatável, só o que é mais saboroso. Então, por mais que a gente tente, né, diminuir o tamanho de partícula para ficar mais misturadinho, para eles não escolherem, existe uma diferença entre o que você oferece e o que o animal escolhe comer, entendeu? Então, por isso, pessoal, que a gente avalia o que oferece, as sobras, tanto para entender quantidade, né? Ofereci 1 quilo, sobrou 200 gramas, então ele consumiu 800. Como também eu ofereci um alimento aqui que tinha pouca proteína, mas por causa da seleção deles, eles acabaram selecionando as frações mais ricas em proteína, então o que ele ingeriu foi um pouquinho mais rico de proteína do que eu forneci. São espertos mesmo. Com cabra mesmo, você só acredita no dia a dia, assim, as peripécias, as coisas que elas são capazes de fazer. Aí a gente acaba avaliando o que foi oferecido às sobras e a produção fecal. Quando você fornece uma ração e que a produção fecal é bem baixinha, o que significa? Significa que aí a digestibilidade, que o corpo aproveitou muito daqueles alimentos. Já se você fornece e a produção fecal ela é alta, acaba que você percebe que o que entrou, boa parte saiu, boa parte excretou. Então é com base nessa avaliação que a gente calcula. Aí agora eu acho que vai ficar bem mais claro, gente, mostrando aqui nas diferentes espécies, né, um pouquinho para entender. Como que isso é feito na prática, digestibilidade em aves?
nós costumamos falar, né? Medir o que fornece é pesagem, né? A gente acaba trabalhando com tudo na bromatologia, volta e meia a gente vai precisar ali de uma balança, né? A maior parte das técnicas a gente acabou mencionando isso. Então a gente vai fornecer quanto que vai medir quanto que forneceu de ração. E posteriormente a gente vai fazer uma coleta total das fezes, também quanto que foi excretado. Então, o método de coleta total em aves, né? E pensando aqui na digestibilidade em vivo do animal, até essa foto é de uma colega minha, a gente vai avaliar contando com apoio ali de uma estrutura como as gaiolas, que permitem ali que a gente consiga coletar facilmente todas as fezes que forem produzidas. Então, aí a gente consegue uma estimativa interessante do que foi oferecido e de uma caracterização e quantificação do que foi excretado via as fezes, né? Então, quando a gente pensa em pequenos ruminantes, também eu já trabalhei bastante com gaiolas metabólicas, com animal confinado aqui, e essas gaiolas elas permitem. Normal, a gente vai trabalhar com eles recebendo a ração, a água, tudo individual. Então, eles vão consumir a ração individualmente e essas gaiolas, elas permitem uma separação para que a gente consiga coletar fezes e urina. Então, ali, ao confinar esses animais, a gente consegue fazer isso com mais cuidado, para não perder nada. Também recomendado que a gente utilize umas bolsas coletoras. O animal fica parecendo um tamanduazinho. A gente coloca uma bolsa para captar, para coletar as fezes que são produzidas. Com animal macho, fica muito fácil que a gente consiga, né, coletar as fezes aqui, pensando aqui em ovinos, né, ou caprinos também, coletar as fezes e a urina, ela é excretada bem separadamente, né? É excretada separadamente. Então, nessas gaiolas, a gente costuma ter um balde coletor de urina para coletar essa urina, que é excretada separadamente. E as fezes, assim, em bolsas. Aí, com fêmeas, já fica bem mais difícil. Com fêmeas, já fica bem mais difícil, porque aí tende a a misturar tudo, acaba caindo urina, por exemplo, aqui na bolsa. Eu confesso que boa parte dos trabalhos que eu vi, que eu trabalhei, que eu acompanhei e fiz, com macho acaba sendo mais fácil para fazer essa avaliação. Então, essas gaiolas metabólicas, o princípio é separar fezes de urina para que a gente consiga pesar. Tudo com o maior cuidado possível, porque se você perde parte daquelas fezes ao quantificar, aquilo ali na sua avaliação do que foi aproveitado vai trazer um erro, porque o ideal é que não se perca nada, para que você tenha noção realmente do que é aproveitado no organismo do animal, não porque ocorreu ali um erro na coleta do material. Aí a gente vai falar mais de coleta de fezes. Quando a gente fala de coleta de urina, para algumas avaliações para entender mais do que é metabolizável, essa urina nessas gaiolas, ela costuma ser acidificada. A gente costuma incluir um pouco de ácido, normalmente ácido clorídrico, acidificar essa urina para que reduza algumas perdas ali de volatilização. Lembra quando a gente estava falando de proteína bruta, né, daquelas interações do que ocorre ali de proteína bruta, de amônia, de amônio. Então, a amônia, ela volatiliza muito fácil. Aí, aqui, nesses coletores, a gente costuma acidificar para evitar essas perdas de volatilização. Mas, focando mesmo nas fezes, que é o que a gente utiliza para calcular o que foi de digestibilidade mesmo, essa coleta ela ocorre ali, utilizando, por exemplo, bolsas, ou captando aqui, como a gaiola ela é telada, né? Tudo que for excretado na porção inferior dessas gaiolas. Aí vai peixes. Me atrevo a falar um pouco, mas, por favor, vocês procurem
professora Caroline, que ela vai falar muito e muita coisa, é muito rápido sobre isso. Mas peixe é mais difícil. Peixe é mais difícil. Aí eu tenho todo o meu respeito e admiração para quem trabalha com digestibilidade em peixe. Por quê? Porque a gente tem que quantificar aquelas fezes e retirar ali amostras para trabalhar em laboratório para entender, poxa, a composição do alimento é essa, a composição das fezes é essa. E contrastar, né, para entender o que é aproveitado. Então, para o pessoal que trabalha com peixes, conseguir coletar uma quantidade de fezes para fazer as análises, dá trabalho, viu? Mas dá muito trabalho mesmo. Então, aqui é um exemplo de estrutura. O pessoal da aquicultura, da piscicultura, vai o tempo inteiro desenvolvendo, né, uma técnica melhor. Mas o que eu já vi, até no lugar que a professora Caroline fez o doutorado dela, essa estrutura funciona, né, os peixes estão ali, água, tudo, por decantação, as fezes vão se acumulando aqui no finalzinho desse funil gigante e tem um registro que fecha e vão obtendo ali as amostras das fezes para quantificação. Então, é uma espécie que é bem desafiadora para você entender, para você calcular essa digestibilidade, mas tem que fazer, aí vocês com certeza, quando forem conversar mais sobre isso, vão entender melhor. Aí, pessoal, também um método para a gente estimar a produção fecal, até mesmo com peixes, como eu acabei de falar, mas aqui eu estou falando mais de ruminantes, a gente costuma utilizar indicadores. Então, são substâncias que não tem ali, elas não são metabolizadas, não são aproveitadas no organismo, mas a gente, com base na quantidade daquela substância que é fornecida e na quantidade que sai, a concentração das fezes, a gente consegue estimar a quantidade total de fezes produzidas. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui é um exemplo de que é o óxido de cromo, é o que mais a gente utiliza em ruminantes, em peixes também utilizam, que vai ser ali um indicador que permite que a gente tenha uma quantificação de quando não é possível fazer a coleta total das fezes. Então, a gente não consegue fazer a coleta total, mas por meio de uma substância conhecida que vai entrar no organismo e não vai ser aproveitada, e a sua concentração nas fezes, a gente consegue ter uma ideia da quantidade total de fezes que foi produzida. Então, a gente utiliza muito em animais a pasto também. Que animais a pasto fica bem difícil para a gente ter essa estimativa do que é produzido de fezes diariamente. Então, apenas para vocês terem em mente que o método direto é pensar em coletar o total de fezes. E existem esses métodos indiretos em que a gente utiliza indicadores para indiretamente estimar essa produção de fezes. Aí vou falar mais um pouquinho. Essas fotos são no local que eu fiz o meu experimento de mestrado. Então, aqui também, já trabalhando com caprinos, a gaiola metabólica é assim, né? Sempre vai ter para coletar individualmente, para a gente conseguir quantificar bem certinho para cada animal quanto de água e quanto de alimento foi fornecido, quanto que foi, para saber quanto que sobrou e posteriormente saber quanto que foi efetivamente consumido. Essas estruturas, elas permitem que a gente quantifique a ração e as sobras, quantifique o total de fezes produzidos, e no experimento, normalmente ali, essa etapa, os animais, eles ficam um período nessas gaiolas para uma adaptação, né? Não é fácil para o animal, de repente, a gente não coloca ali e já começa a medir. Todos os experimentos, os artigos que vocês vão ler, existe um período de adaptação, e tem ali 5 dias de coleta, é o normal de a gente ver, 5 dias de coleta de dados, coleta de amostras. Aí, o que é comum é que a gente colete amostra de fezes, não todas as fezes produzidas, imagine com bovinos. Com bovinos, a produção de fezes é muito grande, a gente quantifica, pesa, tem aquela quantidade total de fezes produzidas, mas aí vai fazendo uma amostragem. O mesmo cuidado que tem que ter uma amostragem lá, quando a gente falava de amostrar o alimento, vai ter que ter aqui nas fezes.
Aí, com caprinos, a gente costumava ali amostrar por volta de 20%, né? Dependendo da quantidade, né? Para ter freezer, para ter local para refrigerar, vai diminuindo até conseguir uma amostra representativa que seja refrigerada e posteriormente vai passar por aquelas análises de pré-secagem, moer, vai trabalhar posteriormente para avaliar matéria seca, proteína bruta, FDN, tá? Então, a utilização de gaiolas metabólicas é bem frequente e ali a gente faz a coleta das amostras que serão avaliadas posteriormente no laboratório. Esse balde que tem aqui é para coletar a urina. Então, a coleta da urina aqui e a coleta das fezes, nesse caso aqui tem como se fosse uma peneira mesmo, né? É uma tela que permite que não passe as fezes, não permite que passe as fezes, passe a urina. Isso, vi aqui a mensagem, Esté. Exatamente, aquele processo do quarteamento, ele é interessante em vários momentos, não apenas para alimentos, porque ali representa muito bem aquela ideia que a gente tem de ir diminuindo até uma parte menor, sem que aquela parte menor deixe de representar o todo. Então, quarteamento. Nos caprinos, a gente não faz assim, quarteamento, não faz, né? Mas a gente faz mistura, homogeneiza bastante, se for preciso diminuir ali aquela quantidade, tá? Então, a gente vai diminuindo até chegar a essa quantidade. Porque dependendo do material, né, a gente acaba não fazendo daquela maneira que o videozinho mostrava para amostra de silagem, a gente não consegue fazer daquele método, mas é ter em mente que vai ter que misturar bastante, porque o nosso foco é preciso ter uma amostra representativa desse material. Então tá. Aí o cálculo, pessoal, eu vou dar aqui um exemplo bem rápido, só para vocês terem em mente como que a gente faz. É relativamente simples. A gente vai fazer uma proporção do que é aproveitado em relação ao que foi ingerido. Então, seja para matéria seca ou para um determinado nutriente que a gente esteja avaliando essa digestibilidade. Pensar em digestibilidade da matéria seca, uma situação aqui hipotética. Vamos supor que um ovino, ele ingeriu 2.000 gramas, ingeriu 2 quilos de matéria seca, um ovino adulto, e a excreção, né? A excreção da matéria seca. O que nós pesamos de fezes corrigido para a matéria seca dá 1 quilo. Então, 2.000 gramas menos 1.000 gramas, né? A gente vai ter uma noção ali do que foi, do nutriente, do que foi aproveitado em relação ao total que foi ingerido. Então, pense assim, se o animal ingeriu 2.000 gramas e excretou 1.000, significa ali a gente assume que 50% foi digerido. Então, é mais ou menos essa ideia, depois a gente vai fazer outros exemplos, mas é a proporção do que foi aproveitado em relação ao total que foi ingerido do alimento. Quanto maior essa excreção, significa que o animal aproveitou menos. Quanto menor essa excreção, significa que o animal aproveitou mais, indica uma digestibilidade maior. Então, essa daqui é a ideia. Aí, para fazer esses cálculos, a gente acaba ali, ó, tendo que converter tudo para a unidade, para matéria seca, quando a gente está avaliando. E, por exemplo, se a gente estiver avaliando a digestibilidade de um nutriente específico, da proteína bruta, ou estiver avaliando não nutriente, mas do componente da FDN, aí a gente vai ter que passar tudo para a matéria seca, tanto a FDN da matéria, tanto ali na matéria seca das fezes, quanto na matéria seca do alimento. Vamos falar agora da digestibilidade in situ. Aqui a ideia é não ir a fundo, mas para vocês terem uma noção do princípio de cada método. Antes de falar in situ, me fala se ficou alguma dúvida, se ficou meio confuso, ou se a gente fala melhor depois. E eu tenho certeza que nos artigos essa discussão vai render mais também. Mas o in vivo é o que representa ali o que ocorre no animal diretamente, ao todo.
no trato gastrointestinal todo. Qualquer coisa, vocês me avisam. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, e daqui a uns 15 minutinhos a gente termina, eu acho. Então, in situ. In situ, como eu falei para vocês, até dei o exemplo do que quando a gente está simulando o que ocorre no rumen, né? No rumen, mas pode simular em outras porções do trato, aqueles saquinhos de nylon. Aí eu vou mostrar uma foto também para entender melhor. O princípio aqui é incubar um alimento no próprio organismo, diretamente ali, por exemplo, no rumen do animal, e depois de um determinado tempo retirar aquilo que foi incubado e ver o que sobrou. Então, é uma ideia de digestibilidade, mas é uma digestibilidade que ocorre naquela determinada porção. Você incuba, peseia ali 5 gramas, pá. Depois que eu retiro, sobraram 2, 3 gramas. Aí você tem uma ideia do que foi aproveitado, mas numa determinada porção, né? O in situ seria em um determinado local do organismo, não no organismo todo. Então, a gente escolhe algumas porções. No rumen isso é avaliado bastante, né? Porque por exemplo, para os carboidratos fibrosos, para avaliar a FDN, tudo que ocorre ali de mais complexo, de mais que necessita de uma análise maior, ocorre no rumen. Então, é ali onde ficam todos os olhares atentos para entender o que foi que aconteceu. Então, esses métodos de digestibilidade in situ, eles focam em determinadas porções. Também é conhecido como digestibilidade in situ, também como degradabilidade in situ, e a gente avalia esse desaparecimento. O que desaparece, a gente assume que foi utilizado no organismo, né? Desapareceu porque vai ser utilizado em determinado período de tempo. E utiliza saquinhos de nylon. Aqui é um exemplo dos saquinhos da maneira que a gente utiliza. Então, nós vamos colocar ali, ó, avaliar, por exemplo. Aí aqui a gente já consegue avaliar os alimentos individualmente. Porque no animal em vivo, lá na gaiola, o que você consegue de resultado, você está tendo o resultado ali de uma ração completa. Mas aqui você pode colocar, num saquinho desses eu vou colocar farelo de soja, no outro eu vou colocar farelo de milho, no outro eu vou colocar feno de tífton. Individualmente você vai entender no rumen o que acontece com cada alimento daquele. Então você consegue avaliar individualmente e com base nesse desaparecimento da amostra acondicionada nesses saquinhos, você vai ter essa noção do que aconteceu ali, pesando o antes e o depois, depois de um determinado período de tempo, que vai variar de acordo com o alimento que está sendo avaliado, né? Essa foto é minha do período que eu passei trabalhando com uma pesquisadora, a Josi. Aqui nós necessitamos, falando de rumen, de animais fistulados. Vocês, meninas, Esté e Jéssica, vocês já tinham ouvido falar? É a primeira vez que veio uma foto de um animal fistulado? Ou já tinham ouvido falar do que é um animal fistulado? Já? Então, pessoal, nesses experimentos, exatamente, nesses experimentos a gente vai avaliar animal fistulado, vai avaliar precisar de um animal fistulado, né? Que passou ali por uma cirurgia, que tem aqui uma cânula de um material emborrachado. Então, hoje em dia, né, para utilizar esses animais aqui fistulados, em qualquer situação de experimentação animal, a gente tem que passar aí por todo um cuidado, né, para mostrar pela comissão, pela CEUA, né, que avalia que os animais estão em condições de bem-estar, porque existe uma crítica pesada. Quem não é da área, eu já vi em uma das coisas da vida, que acha isso um absurdo, poxa, o animal está sofrendo, que judiação, tarará. Enfim, eu não vou defender, dizer que o animal que o animal não passou ali por uma intervenção cirúrgica, mas pelos indicadores, o animal ele não está sofrendo, ele leva a vida naturalmente, vive muito tempo, inclusive, mas
que é muito importante para a gente entender os alimentos, isso é. Então, hoje em dia, a gente utiliza demais técnicas in situ, mas isso é bem justificado para que a sociedade não critique, né, não caia em cima. Mas o animal, quando vocês encontrarem, não sei, acho que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar, seja caprinos, ovinos ou bovinos fistulados, o animal, ele aparentemente, você vê, não tem nenhum indicativo de que esteja sofrendo, não. E ajuda bastante nessas análises. Então, necessita desses animais fistulados, aqui no caso, no rumen. Em outras situações, em outras porções do trato. Então, o tempo que a gente deixa um determinado alimento ali, um determinado material incubado, vai variar. Para concentrados proteicos, concentrados energéticos, um dia e pouco, 36 horas já é um período suficiente. O que sumiu ali, o que desapareceu, a partir daquele ponto ali não vai mais mudar. Mas no caso de alimentos volumosos, esse período ele pode ser prolongado, né? Depende da técnica, depende da metodologia que está sendo seguida. Normalmente, quando a gente vai fazer essas avaliações, a gente já vai seguir um padrão que foi feito em outra pesquisa, que já está o método consolidado mesmo. Essa análise da digestibilidade in situ, por mais que a gente acabe falando mais de pesquisa, mas na indústria ela é muito importante, porque percebam aquilo, a gente fala do alimento, mas sem entender o que de fato ocorre no organismo, a gente ainda fica bem amarrado, não consegue tomar tanta decisão. Então, mesmo na indústria, mesmo em determinados setores de pesquisa relacionados a essa avaliação de alimentos, é importante avaliar o que ocorre assim em determinado local, tá? Então, a digestibilidade in situ, né? Aqui tem aquela correntinha, justamente para esses saquinhos, a gente coloca já para não se perder, depois não encontrar mais lá dentro do rumen, já ficam os saquinhos lá para que eles passem por um período e a gente meça esse desaparecimento. Em laboratório, a gente faz outras avaliações, a exemplo desses tubos de ensaio, que eu vou comentar daqui a pouco melhor. Não vou comentar disso agora falando de digestibilidade in situ, não. Então, em laboratório, a gente em tubos, em vários equipamentos, existem várias adaptações, a gente faz o que se chama de atividade in vitro. Então, agora, in vitro já é algo mais simulado, né? Então, o princípio da digestibilidade in vitro é simular essa digestão que ocorre também em determinada porção, por exemplo, no rumen, mas ali em laboratório. E nisso, a gente faz, simulando desde utilizar, por exemplo, uma saliva artificial, a utilizar enzimas que ocorreriam no organismo do animal e respeitando todas as condições que existem ali. Então, quando a gente avalia, por exemplo, um alimento simulando o que ocorre no rumen, a gente vai ter que buscar uma condição de anaerobiose, que é de ausência de oxigênio, temperatura que no rumen, o que ocorre ali é por volta de 39 graus Celsius, avaliar o poder tampão, o pH, todas as características que existem no rumen. E um detalhe muito importante que existe no rumen, que sem esse a gente não conseguiria avaliar nada, que é toda a ação microbiana que ocorre no rumen. Então, em algumas técnicas dessas, a gente, por mais que não utilize o animal lá no laboratório, né, a gente precisa realizar uma coleta do líquido ruminal para que ocorra essa análise com os micro-organismos que existem no rumen, né, com os micro-organismos que existem no rumen. Então, hoje em dia, essa digestibilidade in vitro a gente vai realizar de várias formas, né? Existe um equipamento que chama DAISY, em alguns laboratórios a gente encontra, ou a gente pode realizar com tubos de ensaio, ou fermentadores, que tem uma foto que eu vou mostrar para vocês sobre isso. Essa metodologia, quando se avalia a digestibilidade in vitro, é comum a gente ver essa citação de Tiller, né? Que simulando toda essa atividade, pensando em digestibilidade in vitro ali com ruminantes. Uma vantagem que coloca a digestibilidade in vitro ali, que temos da
digestibilidade in vitro em relação às demais é que nós não necessitamos do animal, pelo menos não diretamente, para incubar, para coletar fezes. Nós precisamos para coletar o líquido ruminal, mas existem técnicas para coletar esse líquido que não precisa, o animal não precisa ter feito uma cirurgia, nada disso. Consegue por uma sonda coletar esse líquido ruminal. Então, ali a gente consegue agradar, né, pensando assim numa comunidade por essas críticas de ser invasivo, de utilizar o animal. E a gente consegue comparar um monte de coisa, um monte de alimentos individualmente, suas interações, consegue ter muitos resultados interessantes quando a gente avalia na digestibilidade in vitro. Por mais que, inegavelmente, a digestibilidade in vivo, ela traga o que ocorre em vivo, no organismo vivo, realmente no animal. Mas aqui a gente consegue fazer muita coisa também. Quando se avalia a digestibilidade in vitro, alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, do animal doador, é interessante ali, em alguns casos, a gente não coleta de apenas um animal, da dieta que esse animal está recebendo, porque ao coletar o líquido ruminal para avaliar, né, a digestibilidade in vitro, em laboratório, simulado, tudo que tinha relação com aquele animal pode, de repente, influenciar os resultados. Depende da dieta que esse animal estava recebendo, se esse animal estava recebendo mais concentrado, mais volumoso, as bactérias que estão ali já são diferentes. Aí, quando eu quero trazer isso agora, por mais que a gente ainda vá falar muito mais sobre ruminantes depois, mas aqui, até para quem for ler os trabalhos, para entender, né, que por que num trabalho, por que numa metodologia precisa dizer que hora coletou, precisa dizer se o animal estava alimentado, se o animal estava em jejum. Por quê? Porque tudo isso pode afetar o resultado. Então, toda a atenção deve ser tomada em relação a isso. Quando se trabalha com líquido ruminal, essa coleta, depois ocorre uma filtragem, a gente filtra normalmente como se fosse uma gaze, num filtrozinho assim, tipo de tecido, tipo aquela gaze de farmácia. E tem que armazenar na temperatura ideal, tem que armazenar. Normalmente a gente utiliza a garrafa térmica. Coletou em um determinado local líquido ruminal, já leva para o laboratório dentro de uma garrafa térmica previamente aquecida também, para que não ocorra ali, evitar tudo que venha a afetar aquela estrutura. Então, todos esses cuidados devem ser tomados. Temperatura, anaerobiose, solução tampão. Às vezes precisa adicionar ali uma solução tampão para que não ocorra uma variação do pH. E mesmo da amostra, moagem, quantificação. Então, apenas para tentar, quando vocês forem ver, né, quem avalia trabalhos, todo esse cuidado tem que ser tomado não por acaso, mas porque vem afetar o resultado. A Daisy é um equipamento assim, da Ancon também. A gente chegou a falar de Ancon quando falou de fibra, de FDN. Então, a Daisy é assim, é um equipamento que a gente coloca dentro de jarros de vidro e simula ali até mesmo uma motilidade, simula algo do que vai acontecer no organismo, que não vai ser, o alimento não vai ficar ali parado, né? Vai ocorrer ali, vai chacoalhar, vai mexer um pouco, e utiliza essas amostras em um ambiente aquecido, tá? Então, essa aqui é uma máquina, né, um equipamento que a gente costuma utilizar para simular essa digestibilidade, simular essa digestão e obter um dado de digestibilidade in vitro. Esses equipamentos daqui, eu trabalhei no período do meu doutorado com esses equipamentos, que são fermentadores, que é bem bacana também. Então, como são esses, e também são classificados ali na digestibilidade in vitro. Aqui, ó, nós temos 4 jarros, 4 fermentadores. Entendam ali como 4 rumens artificiais, como se fosse isso. Então, aqui nesse laboratório, esses fermentadores, cada fermentador desse, imagine que é um rumen, um animal, né? Então, aqui era até um delineamento em quadrado latino, quando a gente estava avaliando isso. Em cada fermentador desses, tem entrada de solução tampão,
Aqui nessa medida aqui, ó, não sei se dá para ver, 38 graus Celsius. Está medindo constantemente a temperatura. A gente estava medindo nesse monte de tubulaçõezinhas aqui, ó. Estava medindo produção de metano, produção de gás carbônico, medindo pH, né? Medindo pH também. Aqui em cada placa dessas, estava aquecendo para manter essa temperatura, estava um pouquinho chacoalhando para simular o que ocorre no rumen. E também tinha um cano para simular a entrada e a saída, já que no organismo é mais ou menos assim, o tempo não é estático, né? Não entra um alimento e para, mas existe ali um fluxo de entrada e saída. Enfim, o que eu queria trazer nesses fermentadores é a ideia de que existem aí alternativas para a gente simular o que ocorre no organismo do animal. Simular e, a partir disso, fazer várias avaliações. Por exemplo, quando eu trabalhei com esses, essa foto é minha, quando eu trabalhei com esses fermentadores, a gente estava simulando o que aconteceria se retirasse os protozoários do rumen. Então, essa cor que existe nesses jarros é a cor do líquido ruminal. É a cor do líquido ruminal. Então, nós, após a retirada do líquido ruminal em bovinos, a gente tentava filtrar os protozoários, mais ou menos isso para ser mais claro, para entender o que aconteceria com essa digestão sem os protozoários. Então são técnicas bem interessantes para a gente simular e ter uma noção de como os alimentos são aproveitados. E se eu adicionar um determinado sal? E se eu adicionar um determinado aditivo? Isso tudo é muito interessante. Aí você avalia aqui com todas as condições controladas antes de fornecer, por exemplo, em um pasto para um rebanho, onde a gente não consegue ter um controle muito bem da situação e entender realmente o que é que está afetando e o que é que não está afetando determinado resultado de digestibilidade, de aproveitamento e, consequentemente, de desempenho, de ganho de peso do animal. Pessoal, então é isso. Eu trouxe um monte de informações. Eu me empolgo, gosto de falar, mas a ideia principal aqui é que a gente pegue esses métodos, pelo menos uma noção, né? O conceito principal, os princípios, para avaliar in vivo, in situ e in vitro, né? Para avaliar em todos, o nosso objetivo ali é entender um pouquinho mais sobre esse aproveitamento. Quando a gente avalia a composição química, a gente não sabe de fato como que aquilo ali vai responder no organismo. Então, aqui a gente consegue já fazer essas aferições, né? Já consegue entender mais. Mas, no mais, era isso. Deixe-me ver. Me fala, meninas, Esté, Jéssica, se ficou alguma dúvida. E na próxima semana, a gente vai ver mais sobre valor nutritivo. Essa aula, ela tinha que vir antes. É bem interessante, né? Muita coisa diferente. Eu não vou passar a atividade hoje, mas não significa que eu não vou passar. Significa que eu vou unir alguma pergunta dessas daqui, eu vou unir nas próximas avaliações. Mas hoje vocês estão tranquilas. Espero que esteja tudo bem. Deixa eu parar aqui de gravar. Espera aí. Me fala se tiver alguma dúvida. Não sei se a apresentação travou muito. Vou parar aqui de gravar. Aí. Me fala. Aí depois eu vou. Aí, vou parar aqui a gravação, gente.